Boa tarde. Antes de mais, pronto, queria agradecer. O meu nome é João Pinto Ramos, sou advogado, estagiário e assistente convidado aqui na casa. E queria, antes de mais, agradecer bastante, pronto, as exposições, acho que foram bastante enriquecedoras, tocaram questões bastante relevantes, e se bem que ainda continuo com bastantes dúvidas relativamente a alguns destes temas. Começando, se calhar, queria colocar uma questão, se calhar, ao professor Diogo Pereira Duarte, relativamente ao dever de segredo. E é uma questão, a primeira questão é uma questão até bastante simples. O artigo 20 da Lei de Execução fala-nos de um dever de segredo, desde que seja ao titular dados. E depois a minha questão é, quando é que vamos titular dados? Que tipo de deveres, que tipo de segredo é esse que será oponível ao titular dados? E depois, também a minha questão é se este segredo, porque a lei de execução fala em sigilo profissional, fala em dever de segredo, fala em dever de confidencialidade, e então esse dever de segredo abrange então todo esse tipo de realidades. Portanto, aqui se calhar era uma questão mais de interpretação, e que eu tive aqui alguma dúvida. Queria também colocar, mas as minhas principais dúvidas até são para o professor, para o mestre, para o Dr. Francisco Rocha, relativamente aos prazos de conservação e ao artigo 21, número 3, da Lei de Execução, relativamente à conjugação destes prazos de conservação com os prazos de prescrição. A primeira pergunta é que o artigo 21, número 3, efetivamente fala de responsável do tratamento ou subcontratante. Então, deve-se interpretar então o artigo 21, número 3, que o responsável do tratamento deve conservar os dados durante aquele prazo de prescrição, se for necessário para um litígio entre, por exemplo, o titular dos dados e o subcontratante, mesmo que essa relação contratual já tenha cessado, tenho algumas dúvidas relativamente a isso. E se efetivamente, pronto, e uma das questões que eu tinha também já foi trazida pelo... Se esta norma efetivamente traz algo relativamente à conjugação dos prazos de conservação e os prazos de prescrição. Muito obrigado. Professor Pereira Duarte. Bom, muito obrigado pelas perguntas. Começando aqui pela última pergunta, aquilo que me parece claro aqui é que estamos a falar de um segredo que é imposto por lei, não é? E, portanto, podemos estar a falar de segredo profissional imposto por regras deontológicas que sejam reconhecidas na lei, consagradas na lei. Julgo que o legislador propositadamente excluiu aqui outro tipo de obrigações de confidencialidade, por exemplo, decorrentes do contrato ou decorrentes da marcação feita pelo próprio autor das declarações, não é? Portanto, quando afirma que é uma solução diferente da que encontramos na lei alemã, onde se prevê, digamos, uma limitação não só quando existe um dever de segredo imposto por lei, mas quando a confidencialidade decorre da própria natureza da informação. Portanto, julgo que aqui o legislador quis propositadamente ser restritivo, mas até pelos motivos relacionados com a apresentação anterior, não tenho a certeza se quis propositadamente ser restritivo nesta matéria. Quanto à questão da oponibilidade, o problema é o problema de saber se, quer dizer, a divulgação da informação àquela pessoa implica a violação do dever de segredo ou não, não é? Porque, de facto, alguém pode estar sujeito a uma obrigação de segredo, mas, enfim, poder revelar informação sem com isso incumprir com esse dever. Julgo que é este sentido. Muito obrigado. Segundo à esquerda, para o mestre Francisco Rocha. Antes de mais, muito obrigado pela questão que coloca, que foi a questão que eu me coloquei a mim mesmo. Como disse, não tenho aqui uma solução inequívoca, isto é tudo muito dialético e, obviamente, polémico, no sentido etimológico da palavra. Não, etimológico não, mas no sentido bom, não pejorativo da palavra. O artigo 21, número 3, diz-nos, quando os dados pessoais sejam necessários para o responsável pelo tratamento comprovar o cumprimento de obrigações contratuais ou de outra natureza. Isto de dizer contratuais ou de outra natureza é dizer tudo, não é? Quer dizer, os mesmos podem ser conservados enquanto não decorrer o prazo de prescrição dos direitos correspectivos. Esta norma contraria a ideia de que os dados só devem ser tratados durante o período de tempo necessário às finalidades, não é?
De maneira que, no âmbito de um contrato, por exemplo, no contrato de compra e venda, vendido o bem, não é? Vendido o bem, quer dizer, não há de ser necessário guardar os dados durante o período de prescrição, não é? Mas, curiosamente, quer dizer, não há de ser necessário guardar os dados, porque se exauriu aquela finalidade, não é? Quer dizer, o tratamento dos dados foram para aquele efeito. Sem menoscabo de obrigações legais, não é? Porque vimos de facto que ao abrigo do próprio Código Comercial, ao abrigo do próprio Código do IVA, etc., há obrigações, mas o problema começa logo aí. O problema começa logo aí, é que não há só finalidades, não há só o tratamento para efeitos das finalidades do próprio tratamento, passa a redundância. Aliás, o próprio RQPD às vezes usa aqui conceitos diferentes de tratamento. Isso é uma coisa curiosa, porque no próprio artigo 5º, número 1, linha E, diz a conservação deve ser até, da conservação e depois usa tratamento, mas a conservação é uma forma de tratamento. Que é de facto um estudo interessante, que é ver as vezes que no próprio RGPD se usam expressões fungíveis a tratamento, fungíveis no sentido em que são incluídas no próprio conceito de tratamento, porque eu às vezes não sei em que termos é que o verbo tratar é usado com o mesmo sentido. Mas pronto, esta divagação à parte, de facto isto frustra a regra fundamental. Trata-se depois de saber se cabe no artigo 23, número 1. O artigo número 1, de facto, permite limitar. Eu devo confessar que me faz algum sentido, por exemplo, no caso da compra e venda de bens de consumo, o ónus de denúncia de defeitos é de, espero não estar aqui, espero não errar por estar aqui a falar de cor, é de 2 meses, depois 2 anos, o prazo para exercício da ação correspondente. É curioso que no próprio site da União Europeia, um dos exemplos que é dado de conservação dos dados, de acordo com as finalidades, é para efeitos de prazos de garantia no âmbito de compra e venda de bens de consumo. Ou seja, é o próprio legislador europeu, quer dizer, não sei a normatividade destas diretrizes que constam de páginas eletrónicas, é discutível, obviamente, mas é curioso que esses sejam dos exemplos. Ou seja, é o próprio legislador europeu a dizer que é conforme ao tratamento de acordo com as finalidades guardar-se os dados, por hipótese, neste caso, 2 anos depois da venda. O que não deixa de ser interessante. As técnicas seguidas noutros países são diferentes. Por exemplo, na Alemanha, na nova redação da Lei de Dados Alemã Nacional, opta-se por não, por exemplo, por não haver uma norma parecida ao do nosso artigo 21, número 3. Havia antes, igual não, mas com pontos de contacto. A mesma coisa do legislador espanhol, o legislador italiano. De facto, este é um tema, eu devo confessar que me faz sentido, a falar-se aqui de limitação, faz-me sentido que haja aqui limitação, porque limitação entenda-se, portanto, há regra do tratamento de acordo com as estritas finalidades, não é? Apesar das críticas que se possam dirigir, e aliás a CNPD é particularmente crítica, com muita razão, obviamente, em muitos pontos, fora de questão, não está aqui em causa, mas causa-me espécie que se apaguem dados quando ainda estão em curso para a prescrição, ou seja, corre-se o risco daquele que está a tratar dados de outrem eliminar dados e depois eventualmente ser intentada uma ação e, quer dizer, como é que eu provo que cumpri obrigações pré-contratuais, como é que eu provo? Tenho alguma dificuldade, embora, como digo, não é de facto, não tenho aqui uma solução, obviamente, unívoca, nem... Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Ivo Rosa. Gostava de fazer colocar uma questão ao professor Madeira de Brito relativamente à questão do consentimento em relação laboral do artigo 9º. Ou seja, no âmbito do artigo 6º, nós temos várias saídas em termos de relação laboral, nomeadamente dos interesses legítimos do empregador relativamente ao trabalhador, balanceando, diríamos... Posso-lhe só pedir para falar um bocadinho mais perto do microfone, para se ouvir melhor. Obrigado. Obrigado. Balanceando, diríamos, os direitos do trabalhador com
os interesses legítimos do empregador. Portanto, eu penso que há uma saída. A questão que se coloca é o artigo 9º. Ou seja, tirando as questões de segurança e medicina do trabalho, parece que, por força de falta de liberdade do consentimento, da presunção eleitiva, da falta de liberdade de consentimento, há uma proibição genérica sobre o tratamento de dados especiais no âmbito do artigo 9º, em termos de nas relações laborais. Se essa seria a interpretação do Sr. Professor. Estamos a falar, portanto, das situações do artigo 9º. O artigo 9º que nos diz é que é proibido o tratamento destes dados, o número 1. O número 2 diz, é admissível o tratamento destes dados, nestas circunstâncias que estão aqui identificadas. O que nestas situações é o caso da linha B, que é se o tratamento for necessário para efeitos do cumprimento de obrigações e do exercício de direitos específicos do responsável pelo tratamento ou do titular dos dados, em matéria de legislação laboral. A pergunta que me coloca é preciso consentimento ou não é preciso consentimento? É isso? Eu acho que não é necessário o consentimento para efeitos deste tratamento. Do artigo 9º, em particular da linha B. Se é para cumprimento, imagine, de legislação laboral em matéria de segurança e saúde no trabalho, sim, é proibido o tratamento. Não, com ou sem consentimento é indiferente, é proibido o tratamento. Eu entenderia que não posso tratar para propósitos seguros matérias que estejam no âmbito do artigo 9º, número 1. Não é possível tratar os dados. Eu acho que o princípio é esse, é proibido o tratamento e só é proibido os tratamentos nestas condições que aqui estão. Se não for nestas condições, não é possível tratar. Estamos a falar de dados especiais, dados sensíveis. Não pode ser para categorias para dados do artigo 9º, número 1. Mas no caso de seguros de saúde, o empregador não vai tratar dados relativos à saúde do trabalhador. Isso depois há de haver um contrato. Claro. Quanto à matéria da saúde, tem que ser no contexto do contrato de seguro que tem por beneficiário o trabalhador. O empregador não pode tratar esse dado. A regra é, quanto a essa situação específica, o empregador não pode tratar nenhum dado relativo à saúde do trabalhador. Volto a dizer, há aqui um aspecto importante que por vezes não se tem dado muito conta, mas já foi aqui dito até noutras sessões sobre esta matéria. Atenção que o conceito de responsável pelo tratamento ou de subcontratante é móvel, flexível. No caso concreto, quando a seguradora trata dados de saúde, eventualmente, se o tiver que fazer, ela é o responsável pelo tratamento. Não é o empregador que contratou o contrato de seguro. O responsável pelo tratamento é a companhia de seguros. O empregador não tem nenhuma responsabilidade nesse ponto. E, portanto, terá que ser o responsável pelo tratamento, nesse caso concreto, a seguradora, aquele que vai tratar, eventualmente, dados de saúde do próprio trabalhador nas condições que, legalmente, e mais uma vez tem que ser, nos termos do artigo 9º. Certo? O empregador aí não pode intervir. O empregador não pode ter, eu estou-me a reportar, o empregador não pode ter conhecimento de elementos, não pode tratar dados relativos à saúde do trabalhador nessas circunstâncias. Com ou sem consentimento, não pode tratar, ponto. Não sei se fui claro na resposta. Ou não estamos de acordo, eventualmente. Acho que havia outra pergunta, se calhar a última.
Se calhar já se sentiu respondido. Muito bem, também se não houver mais perguntas, acho que também durante o intervalo e o coffee break e aqui à saída ainda há de haver ocasião para abordar os oradores. Agradeço mais uma vez à Faculdade de Direito, ao Centro de Direito Privado e queria dizer que foi para mim uma honra moderar este painel. Muito obrigada a todos.